para aprendermos da palavra de Deus. O nosso sonho é estar no centro da vontade do nosso Pai Celestial. Mas nós só podemos caminhar em direção a este centro do que Ele deseja, quais são as expectativas dele para nosso comportamento, para a nossa vida, para a maneira de tratar o próximo, se nós conhecermos. E nós só iremos conhecer através de aprender da palavra dele. Pai do Senhor. Estou gripada. Eu quase nem vim, estou gripada, mas vou. Pai do Senhor. Papai do céu, Ele nos ensina nas Escrituras Sagradas, dizendo: o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. E o Jesus, Ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade é tanta coisa, irmão, que tem dentro da própria igreja. Libertar de ensinamentos e regras de homens. Hoje nós vivemos num cenário muito difícil para ser cristão e realmente seguir como Jesus pede. Dá um devaneio, dá um oferecimento de um evangelho fácil, onde não se prega a disciplina, a obediência. Só que isso é uma coisa tão perigosa para as pessoas, porque Jesus diz: aquele que me ama são os que obedecem os meus mandamentos. Jesus faz uma promessa linda dizendo que Ele vai querer se revelar a essa pessoa. Que o quê? Que ama-o através da obediência aos mandamentos. Se você não conhece os mandamentos, você não vai poder obedecer, porque você nem sabe que existe. Mas quando você está nesse primeiro passo, que você já conhece os mandamentos, você vai ter que ter determinação, foco, pedir ajuda ao Espírito Santo para estar muito ativo, vivo dentro de você, para que você possa viver pelo espiritual e mortificar a parte carnal, os desejos da carne. Então Deus, Ele nos chama verdadeiramente para uma transformação. E Papai do Céu botou no meu coração que as pessoas que chegarem perto de mim, as pessoas que escutarem as mensagens, os estudos, as coisas que Papai do Céu me der para eu compartilhar, vai ser nessa direção. Amém? Porque a palavra de Deus vai dizer que do que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, de repente, até dentro da própria igreja, você pensa que você está abafando, você está agradando a homens, mas não está agradando a Deus. É uma coisa muito séria a questão do Evangelho. Olha, se o mundo ele seguisse os ensinamentos, as orientações, as expectativas de Deus, seria muito diferente. Você sabe o que é bater na cabeça do nosso raciocínio? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ora, não te deixe vencer pelo mal, não. Vence o mal com o bem. Deixa, não guarda remorso, deixa comigo, porque a vingança é minha, Deus diz. Mas apesar disto, a gente fica enfadonho, a gente guarda remorso, a gente quer desejar mal à pessoa. E em todos esses aspectos, eu posso estar com a Bíblia na mão, eu posso estar dentro da igreja, eu estou fora do centro da vontade de Deus. Porque Deus não está mandando eu estar desejando mal a ninguém. Deus não está mandando eu estar com inveja de ninguém.
Deus não está mandando eu estar falando das pessoas pelas costas, sem a pessoa ter chance de se defender. Então, irmã, não são coisas mirabolantes que eu vou trazer aqui para vocês, não. É mudança de caráter, de maneira de viver, de tratar o próximo, de se preocupar com a necessidade do outro, de estender a mão, de ser uma pessoa que as pessoas confiam de chegar para pedir um conselho e coisas desse tipo. Porque Deus disse o quê? Amai ao teu Deus com o teu coração, com a tua força, com o teu entendimento, e imediatamente ele diz o quê? Amai ao teu próximo. E depois, lá em 1 João, vai estar escrito: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a nossa caminhada cristã, ela deve ser muito respaldada em relacionamento. Como é que eu estou tratando o outro? Se o cara for rico, se a pessoa chegar com um carro novo, se eu souber que ele é diretor de alguma empresa, alguma coisa, eu vou tratar diferente do outro? Quando o papai do céu diz: não tem acepção de pessoas, tratem as pessoas igualmente. Então, quando você começa a refletir sobre essa breve reflexão que eu estou dizendo, aí você começa a pensar: o Evangelho de Jesus, para ser cristão, a primeira coisa que tem que acontecer é a gente mudar a nossa maneira de ser. E vai acontecer dentro da própria família, porque a família é o laboratório da vida, de você uma hora se alterar, de você uma hora falar mais ríspido, falar mais alto, mas aí, quando o seu coração não está cauterizado, você já é acostumado com o pecado, o Espírito Santo que está dentro de você, ele faz você se arrepender, se constrangido de ter feito aquilo. Aí você vai tentar pedir perdão à pessoa teria que liberar perdão, e outra vez o que estava quebrado é restaurado. Percebam como foi sempre o desejo de Deus. Deus, ele, por conta do pecado do homem, havia uma separação. Então Deus mandou o próprio Filho, para que o Filho, pagando aquele débito do ser humano, com o sacrifício da própria vida, o homem pudesse voltar, através do Filho dele, a ter comunhão com Deus. Então, qual era o objetivo de Deus? Restaurar um relacionamento, não é? Jesus, ele sabia que ia sofrer muito, ia ser humilhado, mas ele se submeteu tudo aquilo para que esse relacionamento fosse possível. E agora nós estamos aqui como cristãos. Deus diz que nós somos para ser pessoas separadas, santificadas, que seremos o sal da terra e a luz do mundo. Através de quê? O que vai fazer a gente ser diferente dos outros? A gente ser sal da terra e luz do mundo? É uma roupa mais bonita? É um carro novo? É uma Bíblia na mão? Não, as pessoas vão dizer: aquela pessoa foi uma bênção na minha vida. Quando eu mais precisei, ela me deu um conselho. Quando os outros estavam me humilhando, ela me tratou bem, ela me acolheu. Não é só dinheiro a história. Mas percebe que a mudança, o refletir Jesus, não está em títulos, não está em abastança de coisas materiais, mas sim na maneira de nós nos relacionarmos um com o outro. Jesus, ele vai dizer assim: maridos, tratem a sua esposa com tanto amor, com tanto carinho, da mesma maneira que eu tratei
a igreja, a ponto de eu morrer por ela. Então, o Evangelho é uma coisa muito linda, é uma coisa que vai trazer união, que vai fazer os filhos se sentirem seguros, tranquilos, protegidos pelos pais. Aí o homem quer saber nem de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada, e se envolve com bebida, com mulheres, abandona a casa, e aí começam as crianças com conflitos, com problemas emocionais, crianças sofrendo, porque o homem preferiu ignorar os ensinamentos de Deus. É coisa muito séria, O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é coisa muito linda, e na mensagem que eu vou compartilhar hoje com a gente, fora essa introdução, vou mostrar que a Bíblia ela nos alerta contra os falsos ensinamentos, porque a coisa mais horrível é você pensar que está fazendo uma coisa certa, só que você está sendo enganado, está fazendo coisas erradas por causa de ensinamentos errados. Entenderam? Então, não é 2.000 pessoas dentro da igreja, é a fidelidade de quem está pregando a palavra, quando a Bíblia diz: não acrescente e nem retire, e diz: não vá além do que a Bíblia diz. Tudo que apresentarem para vocês, que você perceber que é da boca do homem só para influenciar, só para você achar que ele tem poder, desconfie, porque o poder está na palavra e não no homem. Amém? Nós vamos louvar o nosso Pai Celestial, mas primeiro vamos orar, né? Querido Deus, glorioso Pai, nós entramos na Tua presença como igreja, pedindo perdão pelos nossos pecados, mas principalmente, Pai, pedindo que Tu visite cada filho Teu aqui presente, e Tu sabes os pontos de melhorias, as fraquezas, as frustrações. Tu sabes em que Teus filhos precisam ser podados. Então, Pai, visita cada um aqui presente, vai curando, vai destruindo tudo que não vem de Ti, vai destruindo tudo que bloqueia a boa relação, a comunhão, a harmonia deles contigo, Pai. Cada um, Paizinho. Tu conheces a mim, conheces cada irmã, cada irmão aqui presente. Vai curando, vai restaurando, vai protegendo, vai livrando do mal, e que através dele as bênçãos possam ser derramadas em seus lares, Pai. Que nós possamos realmente ser transformados, para que as pessoas possam perceber há algo diferente nele. E só começou a ser desse jeito depois que ele está seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, através dos nossos frutos de amor, de compreensão, de carinho, de integridade, de humildade, nós estaremos representando o Teu Filho Jesus. Eu te peço, Pai, que Tu derrames uma bênção abundante, transbordante, que Teu amor, Tua misericórdia, Tuas bênçãos possam ser multiplicadas na vida de cada um que vier escutar essa mensagem, Pai. Se conosco neste culto, que nós possamos sair daqui renovados, Pai, com as forças renovadas, que possamos pôr por terra, pisar todo o pensamento
maligno, negativo, toda doença, toda cisma, que nós possamos sair daqui fortalecidos, Pai, porque nós sabemos que Tu queres dar vida e vida em abundância. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar o 525 da harpa cristã. 525. Amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Ele canta: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Em que glória refulgente sobre as nuvens vem descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Alegria. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus, Tu és honrado e agradecido do nosso meio. Meu Jesus Cristo, nosso guia, nosso irmão mais velho, nosso protetor, nós somos extremamente agradecidos, profundamente agradecidos pela transformação que a Tua palavra tem provocado em nossas vidas, Pai. Não nos abandona, nos retém com a Tua mão poderosa juntinho a Ti. Vamos imaginar agora, quando nós estivermos passando o Jordão, o 509 da harpa cristã. Quando o Jordão passarmos unidos e entrando no céu veremos lá, como areia na praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! E a igreja canta. Tanto como a areia da praia
sentirá, todo salvo pois verá, sim, santos como a areia da praia. quando vimos os salmos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saltarem com gozo profundo, oh que gloriosa vista será, e com alegria, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, quem gozo sentirá, todo salvo pois verá, sim, Santo como a areia da praia. lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh que gloriosa vista será, glória a Deus, tantos como Areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá, sim, tanto como a areia da praia. quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoraremos, Gloriosa vida será, tantos como a areia da praia, Tô de olhos fechados, imaginando a cena. tantos como a areia do mar, Vamos ser fiéis, vamos ser arrastando que juntos. gozo sentirá, todos salvo pois verá, sim, tanto como a areia da praia. Glória a Deus. Glória a Deus, Nosso Senhor amém. Jesus, ele disse que foi preparar lugar, né? E essa fé, essa esperança, que ela seja muito forte na nossa vida, mesmo nas dificuldades, nos desafios, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que as dificuldades momentanas que nós passamos aqui não se comparam com a glória que há de vir. Amém? Glória a Deus. Então vamos ser perseverantes, vamos ser fiéis, e o inimigo pode, o mundo pode nos oferecer coisas que tragam satisfação e apogeu agora, como foram um prazer imediato, mas Deus tem o melhor para a gente no futuro. Amém? Vamos cantar agora para finalizar o 515 na harpa cristã. Amém. Esse é o nosso desejo, que nós fazemos isto com alegria, satisfação. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça
Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, Espírito Santo, reina no nosso coração, na nossa mente, vai nos enchendo, vai nos ungindo, que a gente possa sentir a Tua presença,
teu trabalhar aqui nas nossas almas, na nossa vida, Pai. Nós estamos cheios de alegria, de contentamento por estarmos na Tua presença, por estarmos Te honrando, Te glorificando com o nosso tempo, com o nosso louvor, porque Tu é que tem cuidado de nós, nos dado saúde, esperança, nos ajudando a superar os momentos difíceis. Nós somos, Pai, verdadeiramente agradecidos, somos gratos a Ti, Pai. Obrigado por esse momento. Guia, direciona os passos de cada um aqui presente, ó Paizinho. Eu acho, quando eu falo essa frase na oração, eu acho muito linda quando eu estou conversando com o Papai do Céu, quando eu digo: direciona meus passos, vai na frente, Pai. Não deixa decidir por mim, que seja feita a Tua vontade, não a minha, Pai. E aí eu sinto um refrigério, um alívio, porque eu sei que eu estou colocando meus passos, meu futuro, meus planos na mão daquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe e que só deseja o melhor para mim. Eu não sei como é que as pessoas ignoram um Deus tão maravilhoso como este. Querido e eterno Deus, glorioso Pai, nós já temos aprendido de Ti, temos nos enchido com os louvores, com a reflexão que já fizemos. E agora nós vamos, Pai, mergulhar mais ainda na Tua palavra. Prepara cada coração que venha escutar esta mensagem, para que valorize, para que reflita e para que a Tua palavra possa promover transformações de vida, mudança de direção e restauração de vidas perdidas, Pai. Vidas perdidas que podem estar até dentro da própria igreja. Glória a Deus. Papai do Céu, Ele pede para nós permanecermos na doutrina de Deus. Permanecer na doutrina de Cristo é um grande desafio para a igreja e os irmãos do presente século. Vivemos em um mundo cheio de desvios doutrinários, de apostasia da fé. Afastar-se da verdadeira doutrina é afastar-se do Pai e do Filho. Entretanto, permanecer na doutrina de Cristo é permanecer na direção de Deus Pai e de Deus Filho. Amém? Então, qual deve ser o nosso foco da nossa vida? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que me esforçar para entender e seguir por ali. Nós precisamos seguir, porque se nós apenas conhecermos o versículo, a orientação, o mandamento, o direcionamento, mas nós não praticarmos, Papai do Céu, Ele é tão sábio que Ele já avisa: você está enganando a si próprio. Então, eu posso estar enganando meu irmão de igreja, meu vizinho, meus pais, com a aparência de cristão, mas eu estou aqui na mão de Deus. Amém? Eu quero deixar esse versículo aqui que é muito poderoso, em Mateus 7, versículos 28 e 29. Mateus descreve as multidões maravilhadas com a doutrina de Jesus Cristo, dizendo: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus Cristo estava principalmente
na maneira dele viver, na integridade entre o que ele ensinava e o que ele vivia. Porque uma das coisas horríveis hoje é você ensinar, trazer uma mensagem que não tem nada a ver com a sua vida. E isso é um perigo, porque até nas famílias, se você tem uma reunião familiar, vai falar das coisas de Deus, e tem uma pessoa que vai falar de muito amor, muita compreensão, muita integridade, e você no dia a dia você a conhece, sabe que ela não é desse jeito. Aquela palavra para você, às vezes você pode sentir até nojo, não da palavra em si, mas da hipocrisia de quem está falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso outra vez chama a mim, a você, para viver e aprendemos de Deus. Se a gente sair como o Papai do Céu diz lá nos livros de Josué, lê, aprenda a minha palavra e tenha esse cuidado de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, se nós aprendermos e fizermos diferente, não está servindo muito. E Papai do Céu, ele está dando essa oportunidade maravilhosa de nós estarmos escutando isso, e a gente já tem que sair daqui buscando mais santificação, buscando mais harmonia com o que ele deseja. E aí nós vamos sentir a vida da gente sendo transformada. Amém? É desse jeito. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4, Paulo adverte seriamente a Timóteo que jamais abra mão da sã doutrina, dizendo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, eu peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno ou não, corrija, repreenda e exorte com toda a paciência e doutrina. Eu me imagino aos pés com aquela proximidade, harmonia e momento de aprendizado com Paulo, como se ele estivesse dizendo isso para mim. Vejam o que ele pede para Timóteo: pregue a palavra, insista nessa pregação, seja oportuno ou não, corrija. Então, Papai do Céu, Paulo aqui, ele não está pedindo para eu dizer coisas para agradar vocês, para massagear o ego e vocês saírem achando que são santinhos, que está tudo certo. Paulo está dizendo: tenha percepção, converse com o Espírito Santo, receba dele, tenha sensibilidade de saber, através do Espírito Santo, o que os meus filhos precisam escutar. E aí a sua mensagem vai ser mensagem para corrigir, para alinhar-nos para o caminho determinado por Deus. Amém? Aí ele diz: repreenda, que já é mais forte, exorte. E ele diz: faça isso com paciência e dentro da doutrina. Porque Paulo naquela época já estava preocupado com isto. E porque nós, vocês, se não estiverem alerta pelo tipo de mensagem desse que o Papai do Céu está pedindo para eu compartilhar com vocês, pode cair nessas armadilhas das grandes igrejas, dos grandes milagreiros, dos grandes profetas, que está à solta a cada esquina aí. Paulo diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário,
se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É como se fosse uma reação em cadeia, meu irmão, minha irmã. As pessoas vão se recusar a escutar a verdadeira palavra de Deus. E qual vai ser a estratégia das igrejas, do evangelismo, para reter aquelas pessoas? Conversar, pregar, trazer mensagens que agradem as pessoas, ao invés de confrontá-las. Entenderam? Então, imagine que uma pessoa está com um câncer de garganta e eu chego para ela e digo: mas isso aí dá para você administrando, isso não é tão perigoso assim não. Então eu estou deixando aquela pessoa num estado de perigo, de morte iminente, dos desconfortos da doença. Eu estou induzindo a pessoa para ir para uma situação muito pior, mas porque eu disse que ela queria escutar. Imagine que ela com essa doença, ela queria fumar e às vezes tomar uma caninha que é super prejudicial e ataca agressivamente a garganta. Mas eu fui lá e disse a ela que não podia fazer. Agora, se chega outro mais sincero e diz: "Te parece agora, qual é o que vai ser mais agradável para você? O que deu a mensagem permissiva ou o que deu a mensagem alertando, dizendo que você podia não gostar, mas você tinha que tomar aquela decisão de parar de fazer isso"? Vocês entenderam? Então, Papai do Céu, ele vai dizer que o Pai, porque ama, ele disciplina, e que mais vale a sinceridade, a palavra dura, sincera de um amigo, do que a falsidade de uma pessoa que está se fazendo de amigo. Então, que nós possamos estar agradecidos a Deus por Ele estar trazendo alimento espiritual para a gente, que nos alerta para não querer um evangelho fácil, para sermos perseverantes nas dificuldades, para cada dificuldade, se aparecer, seja um combustível mais forte para a gente orar, para a gente meditar, para a gente buscar Deus. Porque o inimigo, ele vai trazer dificuldades para que você chegue àquela conclusão, àquela frase: parece que depois que eu aceitei Jesus ficou pior ainda. Não queria isso não, vou sair fora. E aí o inimigo ganhou. Jesus, ele é o exemplo da humanidade. Ele está sentado à direita de Deus Pai, mas ele pagou um sacrifício caro, pesado. E Jesus, ele diz: pega a tua dificuldade, a tua carga e me acompanha. Não é assim que ele diz, né? Diz assim, ele diz: no mundo tereis aflições. Então, não dá para a gente pregar um evangelho de contos de fadas. Porque, para finalizar, meu irmão, minha irmã, se você conseguir me dizer qual foi o apóstolo que teve uma vida de contos de fadas, que não sofreu perseguição, prisão, tantas coisas ruins,
E a gente agora quer que seja mil maravilhas e o tempo todo. Então vamos buscar Jesus, buscar aprender a palavra, pedir ao Espírito Santo força para a gente praticar. Porque muitas vezes, às vezes, você chega, fica constrangido, você sabia que não era para fazer aquilo que está fazendo. Então a gente precisa da força do Espírito Santo, a gente deve pedir a Ele. Quando vier a hora de agir, esteja muito vivo dentro de mim, para em minha mente primeiro chegar a orientação e direcionamento de Deus, de que do mundo e da carne. Porque senão quando a gente vê, a gente sabia o que Deus queria e a gente fez como o mundo pede. Amém? Querido Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra que edifica a nossa vida, que nos direciona para os teus caminhos. Nós queremos sim, Pai, agradar a Ti e não aos homens, Pai. Nós não queremos viver de aparência, nós queremos ser fiéis, ter fidelidade à Tua palavra. Vai nos dando força, porque nós sabemos que não é fácil, mas nós estamos entregando cada passo da nossa vida, cada decisão, cada iniciativa, cada mover nas Tuas mãos. Nos guia, vai nos moldando, vai nos renovando, vai desestruturando esse pensamento, essa mente, essas atitudes que nós tínhamos do velho homem e as que ainda restam em nós, que Tu possas ir botando por terra e nos renovando para que sejamos verdadeiramente novas criaturas. Eu aproveito para esse momento para estar intercedendo por todas aquelas pessoas que estão enfrentando o desconforto das doenças. Eu lembro agora o nome de algumas pessoas queridas, o Jailson, a Adera, o meu irmão Anselmo, mas muitas pessoas, Pai, nesse momento enfrentam dificuldades por conta de doenças. Eu peço também, Pai, por essas doenças que elas parecem menores, mas que são persistentes, como pressão alta, triglicerídeos, esse descontrole do açúcar do sangue, que vai provocando o aparecimento de outras doenças, Pai. Que Tu possas ir visitando cada irmão, cada pessoa que esteja passando por esses processos, Pai. Que Tu vai renovando, dando força. Muitas vezes nós temos alguma coisa negativa batendo tanto no nosso cérebro que às vezes nós mesmos, por aquele estado mental, podemos estar provocando isso, Paizinho. Uma pessoa que bebeu muito 3 dias e depois ele no 4º dia amanhece trêmulo, ele pode mais no futuro nem estar trêmulo, mas a mente dele está dizendo: tu estás tremendo porque tu bebeu. E ele na verdade nem está, mas o nosso cérebro tem essa força de mandar essa mensagem tão positiva, tão insistente, de nos enganarmos, e nós achamos que estamos numa situação que verdadeiramente não estamos. Então que Tu possa quebrar esses pensamentos, se existir, de negatividade, como fossem pensamentos para causar sofrimento, para causar incômodos, que nós possamos mais confiar na Tua força, no Teu cuidado, no Teu carinho, e que Tu possa estar trazendo uma estação nova, um momento novo, também para as pessoas que têm essas doenças menores, mas que são mais frequentes, com repetidas vezes acontecendo, tirando o nosso bem-estar, tirando o nosso conforto,
Cuida, Pai, dessas pessoas. Cuida também dessas pessoas que estão desempregadas, Pai. Angustiadas, sem saber como vai botar a comida na mesa, com medo que a luz vai ser cortada, que vai ser colocada para fora porque não tem como pagar o aluguel, Pai. Muitas pessoas em dificuldades, e nós confiamos mesmo que a Tua misericórdia se renova cada dia na vida de cada pessoa, Pai. Ajuda também aqueles jovens, aquelas crianças, Pai, que estão vivendo nesse torpor, dessa destruição mental e emocional, por ver os pais separados por causa de alcoolismo, por causa de homens infiéis, mulheres infiéis, essas coisas horríveis que o ser humano faz e que só cai a consequência nas crianças. Tu sabes que eu tenho algumas crianças na mente nesse momento, e eu te peço, Pai, que tu vai na mentezinha dela, dando força, formando o caráter dela mesmo nesse cenário difícil, porque tu queres dar vida e vida em abundância, mas o homem insiste em fazer conforme os desejos do mundo, os desejos da carne, de vícios, seja de bebida, de jogos, de tantas coisas ruins. E aí terminam trazendo tristeza, decepção, destruição das famílias. Paizinho, como essa humanidade está cega, Pai. Tua palavra diz que nem o olho viu, que o coração não sentiu, não sabem o quanto de amor, de misericórdia, de bondade, de cuidado, de carinho tu tens para prover para aqueles que te amam. Mas as pessoas preferem caminhar te ignorando. E infelizmente, crianças inocentes não fizeram nada, mas sofrem consequências das atitudes desvairadas dos homens, da ignorância. Tantos homens, tantas mulheres que são convidadas para aceitar Jesus, para seguir Jesus e ter força para dizer não. E no próximo momento estão oferecendo, convidando para se drogar, para beber, para ir para farra, e o sim vem com facilidade. E depois o mundo é ruim, porque Deus que permite. Deus quer dar vida e abundância. E o inimigo quer roubar, matar, destruir sonhos, destruir família, destruir saúde, destruir credibilidade. Mas o ser humano prefere escolher o inimigo. Então, Paizinho, como a tua misericórdia se renova cada dia em nossas vidas, nós oramos também por essas pessoas, para que tu possas estar renovando oportunidades, criando situações para que elas possam voltar-se para ti. Abençoa o lar, cada pessoa que chegar a escutar esta mensagem, renova, traz alegria, entusiasmo, brilho nos olhos, que nós possamos ter uma vida alegre, feliz, sabendo que teu Filho Jesus, ele prometeu que sempre estará conosco, jamais nos abandonará. Eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Nas horas
que passo pensando em Jesus. As trevas desfaço, buscando a luz. Glória a Deus, glória a Deus. Esse momento que nós tivemos tão precioso, tão gostoso, tão agradável com o nosso Pai Celestial. Nós estávamos desfazendo as trevas. Estávamos e vamos continuar na agradável, amorosa e bondosa mão de Deus. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com a nossa igreja, seja com todas as igrejas ao redor do mundo, e nossa igreja diz amém. Glória a Deus.